você que está sintonizado no canal 180 da BrisaNet Jacaré TV, a nossa Sertão TV. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Ceará em Pauta. Eu sou Elistênio Alves e substituindo mais uma vez o meu amigo Breno Ribeiro. Vou conversar com mais um convidado especial aqui no nosso canal 180. Você que nos acompanha nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, Alagoas e também em Sergipe. Sejam todos muito bem-vindos e também nas nossas plataformas digitais. Nós estamos tendo o privilégio de receber esse convidado aqui na nossa Sertão TV, fazendo uma visita aqui ao nosso grupo, Sistema Maior de Comunicação, uma das figuras mais conhecidas da política nacional e é aqui do município de Quixeramobim. Nós temos a grata satisfação de receber o ex-deputado federal José Genuíno aqui no nosso programa. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Ceará em Pauta. É um prazer conversar com o senhor. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer, é uma emoção e é uma honra estar aqui. Primeiro que essa região faz parte da minha vida, que tudo começou por aqui. Segundo, estar conversando contigo diante dessa grande iniciativa na área de comunicação e fazer política hoje, fazer qualquer trabalho coletivo passa pela comunicação, porque é ganhar corações e mentes para um projeto. E vocês construindo aqui em Quixeramobim essa iniciativa regional, não só aqui na região central do Ceará, como principalmente na região do Nordeste. E que essa aldeia, como se diz, esse local se relaciona com o mundo, com a universalidade do Estado e com a universalidade do Nordeste e com a universalidade do Brasil. Isso é muito importante na comunicação. E eu estou fazendo um retorno, sempre que eu volto aqui a Quixeramobim, ao Encantado, eu faço um retorno que tem o lado do resgate, mas não é um resgate parado no tempo, é um resgate que traz para o presente e principalmente para o futuro. Quando eu encontro as pessoas aqui da região, como eu encontrei sempre que eu encontro a Toninha, que eu quero dar um grande abraço para ela, que é uma pessoa muito cara para mim, muito solidária, muito forte. Quando eu encontro a minha sobrinha, que está aqui, a Maiara, é também uma ligação com uma parte da família. Quando eu encontro o Paulo, quando eu encontro os companheiros do PT, eu me sinto em casa. E ao me sentir em casa, é no sentido do que eu vivi ao longo desses 60 anos, quando eu saí daqui, praticamente, para Fortaleza, 60 anos, que coincidiu com o golpe de 64, e quando eu saí de Fortaleza para o mundo. Eu vim do Encantado e Fortaleza foi a passagem para o mundo. E eu vivi muitas coisas importantes nesta caminhada. E sempre que eu volto, eu trago essa emoção, como se eu estivesse num carro que você tem o retrovisor e o para-brisa. Você está sempre equilibrando dialeticamente o passado com o presente e o futuro. É assim que eu estou aqui contigo, me dispondo a conversar de maneira franca, sincera, alegre, sobre essa região, sobre a minha vida, sobre a política, sobre tudo que você quiser perguntar. Perfeitamente. E eu queria começar justamente sobre Quixeramobim, sobre Encantado, sobre essa nossa região. Eu tenho acompanhado dessa passagem do senhor aqui na nossa região, muitas fotos. O senhor visitou o Quilombo Mearim, visitou o distrito de Lacerda, tem caminhado, conversado com algumas pessoas no Encantado. O senhor falou sobre retrovisor e eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre esse sentimento de voltar a essa cidade. Claro que essa cidade não é mais aquela que o senhor deixou há 60 anos atrás. E aí eu pergunto, que cidade é essa que o senhor encontra e qual é o sentimento de ver essa região que o senhor viu quando criança, na juventude e que agora está desse jeito? Hoje tem quilombo, hoje tem tanta coisa. O que é que muda ou não muda? O que é que o senhor sente quando volta para cá? É um sentimento de pertencimento. E esta cidade de Quixeramobim, ela é muito cara para mim, porque em 58 eu conheci bem essa cidade quando eu participei na frente de trabalho do antigo Denox, que foi criado naquela época pelo governo Juscelino Kubitschek, na seca de 58. Eu trabalhei quebrando pedra para construir a barragem de Quixeramobim. E também nessa cidade, quando eu morava com o padre Salmito e senador Pompeu para poder estudar, eu fazia muitas reuniões aqui no patronato. Até eu passava ali na rua com o Paulo e perguntei, e o patronato é aquele prédio? Ele diz, mas não é mais patronato. Eu me lembro da estação do trem e me lembro nessa caminhada desse trecho entre Quixeramobim e senador Pompeu. Por isso que foi importante Lacerda
que para mim marcou muito, porque desde 64 eu não conhecia, eu não reencontrava Lacerda. E Lacerda é a estação de trem, principalmente, aquela coisa histórica, com aquelas características. E conhecer uma região que eu andava quando eu tinha, na época, 16, 17 anos, e não sabia que ali tinha as raízes do quilombola. E ao visitar o quilombo do Mearim, eu fiquei muito, muito tocado, porque, de uma certa maneira, eu estava encontrando as raízes. E é interessante que esse encontro com as raízes, esse encontro ele não é saudosista. Ele é o presente e o futuro. Todo o passado traz para o presente e para o futuro. Quando eu falei com o pessoal de Senador Pompeu, por exemplo, eu encontrei uma companheira, uma pessoa muito cara para mim, com 93 anos, a Jaira, porque ela era do serviço radiofônico da cidade. Não tinha rádio, mas ela tinha 4 alto-falantes, ela que botava as músicas da época, transmitir o noticiário da época, e eu encontrar com ela foi uma coisa muito forte, uma emoção muito forte, porque foi em Senador Pompeu que tudo começou. E depois de Senador Pompeu, eu encontrei pessoas e lembranças de locais, porque os locais que a gente está falando aqui, eles não são locais físicos mortos, eles são locais que têm energias, têm sentimento, têm imagens que ficam na cabeça da gente. De uma certa maneira, a gente traz tudo isso. E eu trago tudo isso. Eu me lembro que quando eu saí de Fortaleza, após o AI-5, clandestinamente, porque eu já era muito conhecido em 68, eu tinha que sair clandestino para São Paulo, eu percorri essa estrada de ferro até Crato, saindo de Parangaba, clandestinamente, porque eu saí de Fortaleza no porta-mala de um carro, e passando por essas, por exemplo, passando por Quixeramobim, Lacerda, Senador Pompeu, Quixadá, era como se eu estivesse levando comigo essa história muito forte. Eu sempre mantive esses laços com uma história que não morre. A história e o passado é interessante porque o passado te dá elementos para ver o presente, para ver o presente futuro. Essa história de esquecer o presente, do esquecimento, da invisibilidade é um grande equívoco que marca a história da humanidade. Não existe, vamos dizer assim, envelhecimento, não existe esquecimento, não existe visibilidade, porque a realidade dos humanos de várias gerações é uma interconexão permanente, principalmente hoje, com a internet, com os novos métodos, com as novas tecnologias, você tem isso de maneira global. Então, veja bem, você está aqui, vocês estão fazendo uma iniciativa de comunicação que é a área mais sensível hoje do mundo, conectado com o mundo, porque bota na internet e todo mundo entra em conexão. Isso é muito importante. Essa universalidade não pode nos levar a um dilaceramento de valores, a um processo de alienação, de violência, a um processo de não conhecer o outro. É exatamente o contrário. Nós temos que conhecer mais o outro, mais as raízes, mais a aldeia. Porque se você vai para o mundão, se desprezando as suas raízes, esse lugar que onde tudo começou, esse é um equívoco. Então, para mim, essa emoção é muito forte. Fica comigo à noite, fica na forma de pesadelo, de lembrança, porque tudo isso que eu vivi foi intensamente. Eu não vivi nada por acaso. Eu escolhi, vivi, aprendi, corri todos os riscos para viver isso. E eu acho que é muito importante essa volta. É claro, quando eu volto aqui, eu encontro meus irmãos, eu encontro minha mãe com 98 anos, que já não tem todo o discernimento necessário, tá certo? Quando eu encontrei meu pai, antes dele falecer, um ano antes, e ele me interrogava sobre algumas coisas que era difícil para um camponês, apesar da sabedoria dele, ele me perguntava coisas que eu não conseguia explicar ao nível da compreensão dele. De eu ser o filho mais velho, o único que saiu para estudar, de eu ter querido sair da roça para ser o doutor. Entrei na universidade, fui tirado da universidade pelo AI-5, voltei para a roça para fazer guerrilha na Amazônia, fui preso durante o período da ditadura militar e fui para São Paulo. Fui eleito deputado federal pela primeira vez em São Paulo. Meu primeiro voto em 82 foi em São Paulo, porque antes eu tinha os direitos políticos cassados. Trabalhar em cursinho, dar aula, ser professor, toda essa caminhada.
E essa caminhada, para mim, tem muito a ver com São Paulo, porque São Paulo é o Brasil concentrado. Eu digo até que é a capital do mundo, porque é o mundo concentrado, você tem lá de tudo. E para mim, eu me senti sempre muito em casa, e eu nunca quebrei esse laço, esses vínculos, que me levam a pessoas, a fatos, e principalmente uma coisa importante, que é a esperança no futuro. E quando a gente vê que essa região se desenvolveu, está se desenvolvendo, essa cidade cresceu muito. Só alguns lugares me lembra 58, me lembra 64, você tem uma noção também que está crescendo. Então aí você tem uma ideia de progresso, um progresso que tem que ser humano, um progresso que não é só de cimento, de rua, de prédio, é um progresso de gente feliz, de gente alegre. E eu vivo isso de maneira muito intensa. Para mim, de uma certa maneira, é o sentido de viver. E para mim, o sentido de viver em política é lutar por causas, por objetivos, por sonhos, dentro dessa visão de ideal, de uma perspectiva histórica. Perfeitamente. Deu para perceber, né, meus amigos, que hoje o programa é realmente especial. Estamos recebendo o deputado federal José Genuíno aqui no nosso Ceará em Pauta. Eu vou fazer um rápido intervalo e na volta a gente já vai falar sobre política. Vamos falar sobre essa conjuntura nacional. Eu estou ansioso para ouvir a análise do deputado sobre o assunto. Eu volto já, não sai daí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. De segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta, às 11 da manhã. Espero você! Sertão, para mim, é calor de afeto, é simplicidade. É gente que pisa no chão, olha no olho, olha pro céu com esperança e segue. Isso é sertão. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Descubra o seu passo rumo a novas oportunidades. Venha fazer parte do nosso time. Somos a Cooperativa de Trabalho da Indústria de Calçados de Quixeramobim. E há 26 anos, aquecemos economicamente toda a região Sertão Central. Produzimos para marcas mundialmente conhecidas e já atingimos a marca de mais de 5.000 colaboradores. Não importa se você é experiente ou está começando sua carreira, aqui todos têm espaço para crescer. Nossas portas estão abertas para pessoas que desejam aprender, crescer e fazer a diferença. Então, não perca tempo. Venha participar do nosso processo seletivo e mostre todo o seu potencial. Vamos caminhar juntos na mesma direção. Acesse o Instagram Cocalque Oficial, clique no link da bio e responda o formulário. Cocalque, venha fazer parte do nosso time.
Estamos de volta, mais um bloco do nosso Ceará em Pauta. Você que está acompanhando o canal 180, sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo aqui no nosso programa o ex-deputado federal José Genuíno. Deputado, minha pergunta falando um pouquinho sobre política. Nós estamos vivendo um período, vamos dizer assim, em que a gente lembra ainda para trás daqueles ocorridos em 8 de janeiro, daquela tentativa verdadeiramente de golpe de Estado, no ano de 2023. Eu queria que o senhor pudesse ouvir o senhor um pouquinho sobre esse episódio lamentável da democracia e da história da nossa República. E queria também que o senhor falasse um pouquinho sobre essa palavra que eu acho que ela foi utilizada e tem sido utilizada, que é a chamada polarização. De que forma o senhor avalia essa polarização e o quanto isso pode trazer, vamos dizer assim, de prejuízo para a nossa sociedade brasileira, tendo em vista os conflitos que a gente viu e como isso deixa marca, tanto na vida como na história democrática. E, por fim, vou mandar 3 em 1. Como é que o senhor analisa a postura do governo federal, o presidente Lula, e o combate importante das instituições democráticas do país para debelar essa tentativa de golpe de Estado que a gente viveu? Olha, o Brasil está vivendo um dos momentos mais ricos e tensos da sua história. Tudo está se mexendo, de baixo para cima e de cima para baixo, de maneira sistêmica, de maneira multilateral, horizontal e vertical. Quem viveu os anos 60, entrou no período do golpe militar de 64 a 85, que viveu a transição, eu vivi a transição. Eu vivi o período áureo da política brasileira nos anos 60, quando veio o golpe. E vivi a resistência ao golpe, inclusive, quando eu fui resistir de maneira clandestina nas selvas da Amazônia. E vivi intensamente o processo de redemocratização do país. E participei intensamente dele. Campanha das Diretas, fundação do PT, constituinte, e vivi 26 anos como parlamentar. E eu acho que esse processo, ele ensina para nós uma coisa. Primeiro, o Brasil quando o Brasil se reconhece, quando o Brasil mostra a sua cara, é um país rico. Eu vivi isso em 2 momentos até agora. Aliás, em 3. Na campanha das Diretas, e depois na Constituinte, e com o processo de governo Lula 1, 2, e agora passando pela Dilma e agora o Lula 3. Por que eu disse que o Brasil se reconhece? Porque a sociedade brasileira é importante que ela bote a sua cara, que ela mostre a sua cara, suas reivindicações, seus desejos, sua visão de futuro. E essa polarização é correta, é a polarização democrática, de valores, de posição política, de história, isso é positivo. Você não pode ter uma sociedade com a paz dos cemitérios, do silêncio mudo, do medo, das catacumbas. Não. A sociedade ela é dinâmica, ela é viva, ela é marcada por conflitos entre as classes, entre grupos sociais, por conflitos culturais, econômicos, sociais, políticos, ideológicos. Isso é muito importante. E eu acho que o Brasil ele tem um problema não resolvido. Nós temos uma herança aristocrática, autoritária, racista, patriarcal, uma forma de dominação muito autoritária. Por isso que alguns escritores falam que a democracia no Brasil parece um engano. E outros dizem que o Brasil é o país dos intervalos democráticos. 46 a 64. Depois você tem, agora, de 88 até agora, com a Constituição, a última Constituição republicana. Então, eu acho que o Brasil está construindo um caminho. É complicado, é delicado, é contraditório, mas está construindo. E nós somos parte desse projeto. A história do Lula, a história do PT é inegavelmente vinculada umbilicalmente com essa história. O PT aprende com o povo e ensina ao povo. Porque quando ele nasceu em 80, foi com essa ideia de representar uma alternativa que o próprio povo se emancipa. E que o povo brasileiro ele tem que ter a maturidade e a autonomia para dizer o que quer. E que a soberania popular ela é atrevida, ela é emancipadora, porque a soberania, que o poder emana do povo. Não emana do oráculo, não emana do sábio, não emana de qualquer figura midiática. Ela emana
do desejo do povo. E a gente está construindo esse processo. Então, eu acho que a experiência do Lula 1, 2 e da Dilma foi uma experiência muito rica. Rica que nos dá a seguinte lição: quando você chega ao governo e não realiza as mudanças na estrutura da sociedade, você pode sofrer derrotas ou ser cooptado. Nós fomos derrotados com o golpe de 2016. Esse golpe abriu uma fissura nesse processo de evolução democrática. E esse golpe produziu também um processo de cavalo de pau na democracia. E não se dá cavalo de pau na democracia, porque a base fundamental da democracia é a soberania popular. O poder emana do povo. Segundo, os direitos são universais, os direitos básicos. Terceiro, as regras do jogo são imutáveis. Você não pode mudar as regras do jogo. Quando você muda isso, há um problema. E nós estamos ainda com esse problema do golpe de 2016, que produziu aquilo que a gente chama de negação da política, através da Lava Jato, através da mídia conservadora, através da criminalização da política. Você produziu tempos sombrios na história desse país. Então, o Brasil está passando por uma reconstrução dramática. Ela é dramática. Veja bem, nós tivemos 7 de setembro de 21. Nós tivemos 7 de setembro de 22. Nós tivemos o atentado à ocupação de Brasília violentamente da diplomação do Lula. Nós tivemos a tentativa de assalto de bomba no aeroporto. E nós tivemos o 8 de janeiro. O 8 de janeiro, você podia trabalhar com o Brasil com duas cenas. O 1º de janeiro, que foi o povo subir na rampa com Lula. E o 8 de janeiro, que era a tragédia que estava sendo derrotada. E aquela tragédia foi derrotada. Você imagina aqueles caras, porque o que eles fizeram nos palácios, se eles estivessem governando o país. Agora, a democracia no Brasil está consolidada? Não. Não está consolidado. Nós temos problemas institucionais a ser resolvidos, nós temos problemas estruturais, como a fome, salário, renda, educação, saúde para fazer, e nós temos hoje um elemento novo que não tinha quando a gente ganhou a eleição em 2002. Nós temos um mundo em ebulição. Nós temos guerra, transição energética, transição ecológica e a transição alimentar. E olha bem o dilema dos refugiados, o dilema dos desastres ambientais. Então, de uma certa maneira, eu me coloco na postura de esquerda. Ser de esquerda hoje é um grande desafio, que é principalmente você ter uma perspectiva de reconstrução e de transformação desse mundo. E eu me insiro nele, até porque quem nasceu na geração dos anos 60, que foi, de uma certa maneira, privilegiado por tudo que aconteceu no Brasil e no mundo, vê agora uma nova fase, um novo ciclo. E eu acho que a gente está vivendo esse desafio, que é reconstruir transformando. Não é só reconstruir, tem que transformar. Porque se a gente não melhora a vida das pessoas, se a gente não cria instrumentos para dar qualidade à soberania do povo, quando a gente vê experiências ricas na luta das mulheres, na luta dos quilombolas, como eu vi aqui o quilombo do Mearim, quando você vê trabalhadores na agricultura comunitária, quando você vê as populações indígenas se reorganizando, quando você vê a luta contra o racismo estrutural, quando você vê a luta da comunidade LGBTQIA+, quando você vê essas lutas se vinculando com um projeto de país, aí me anima. Porque que Brasil nós queremos? Nós queremos um Brasil feminino, um Brasil antirracista, um Brasil democrático, um Brasil livre, um Brasil sem medo, sem preconceito, um Brasil em que as pessoas conquistem o direito à felicidade. Eu gosto muito daquela frase do escritor francês Guattari, quando ele disse que a felicidade é subversiva quando ela é um projeto coletivo. Porque o direito à felicidade não é um direito, vamos dizer assim, formal, é um direito de vida, de alegria. E essa felicidade que a gente está lutando para construir, com decepções, com derrotas, com aprendizado, eu acho que vale a pena essa caminhada. E o sentido da minha vida é lutar por essas causas. E o meu sentido da minha vida não é ser doutor, eu não tenho riqueza, eu não tenho patrimônio, eu fui expulso da universidade no 1º e no 2º ano. Quer dizer, e para mim, o sentido da vida é ser um lutador deste futuro, destas causas. Porque a coisa mais importante é a gente dar, com a nossa inteligência, com o nosso esforço físico, a oportunidade das pessoas construírem coletivamente o direito à felicidade. É claro que isso é um processo em que você tem que ter o caminho,
a estratégia e a tática para construir esse processo. Ora você está numa eleição, ora você está num acampamento, ora você está numa eleição, ora você está numa fábrica, ora você está numa eleição, ora você está numa comunidade rural. Este processo, essa verdadeira sinfonia é que engrandece a política. A política brasileira, ela tem que sair dos cânones da visão vertical de cima para baixo, ela tem que sair do medo, ela tem que sair dos cânones do preconceito, ela tem que romper com essas barreiras e ser algo alegre. E eu digo isso, rapaz, porque eu costumo muito falar para os meus amigos. A gente lembra a geração dos anos 50 e a geração dos anos 60. Era a geração do que é proibido proibir. Era a geração da Sem Flores Desabrochem. Era a geração de Caminhando e Cantando. Era a geração dos Beatles, Jovem Guarda, Cinema Novo, Bossa Nova. Era uma geração que botava a cabeça para fora. E eu acho que isso é muito importante. A gente tem que ser atrevido. Eu acho que a esquerda, particularmente o PT, não pode se domesticar, não pode se acomodar. Ela tem que ser sempre atrevida para construir as melhores possibilidades em cada momento. Isso é o que vale a pena para a gente viver. Deputado, o senhor fala sobre essa questão da negação, e a gente vive muito e viveu muito nos últimos tempos essa questão da negação. A negação à política, a negação à ciência, a negação à vacina, aos fatos, porque se nega aos fatos, ou se distorcem os fatos em virtude de uma posição ou de uma ideia. Como é que o senhor vê essa questão, sobretudo no meio da política? Porque é impossível você construir política pública e acesso e fazer com que a saúde seja efetivamente como a gente quer sem a política. Como é que você, negando a política, tem acesso a isso? De que forma esse discurso de negação que se implantou no país nesses últimos anos, como é que se convive com isso? E agora, até mesmo com o novo governo Lula, como é que o Partido dos Trabalhadores também se comporta nesse meio de negação? Porque a internet também houve essa ascensão ainda mais desse discurso com a internet. Como é que se comporta nesse cenário? Primeiro é livrar a política das amarras do preconceito, do maniqueísmo, do pré-julgamento, de uma visão, vamos dizer assim, de uma retórica autoritária, de uma retórica negacionista. O negacionismo, ao longo da história da humanidade, ele sempre foi um empecilho para os avanços. Veja bem, quando havia uma discussão, vamos pegar as tragédias mais recentes, quando havia discussão, por exemplo, sobre o que ficou conhecido como a epidemia da AIDS, havia o negacionismo, que impediu que se avançasse muito. O negacionismo estava coberto com preconceito. Quando veio a discussão do cigarro, havia o negacionismo de que não era correto aquelas campanhas. Por quê? Porque atendia interesses da indústria tabagista. Quando você vê o problema vamos dizer assim, da transição ecológica, você tem o negacionismo porque achando que você pode destruir na natureza, que ela é infinita. Quer dizer, o negacionismo, ele é, acima de tudo, conservador. Ele é conservador. E esse negacionismo hoje é dominante na visão que a gente está vivendo, na ruptura que a gente está enfrentando, inclusive no período do golpe, quando o negacionismo em relação à democracia. O negacionismo que não houve golpe. Tem gente que disse que não houve golpe. Houve uma tentativa, não foi golpe. O negacionismo em relação à coisa mais dolorosa, que é o direito da pessoa se amar, da pessoa ver o outro. Todo esse negacionismo é uma posição conservadora que vem, ao longo da história da humanidade, do racismo estrutural, vem do patriarcalismo, vem da questão das guerras, vem da questão da Inquisição, vem da questão depois do nazismo, do fascismo, que é uma postura de conservação radical do status quo. Eu acho que nós temos que libertar a política dessas amarras negacionistas. Para libertar a política, ela tem que ser produto de ação consciente. A política tem que servir projeto. Ela não é uma coisa individual, ela tem que servir projetos coletivos. E eu acho que o grande desafio do PT é se reciclar para, ao longo da sua experiência de 44 anos, dar uma volta por cima, culturalmente, politicamente, etc. Por exemplo, hoje a classe trabalhadora não é mais a mesma que o PT foi fundado. Hoje você tem uma classe trabalhadora que é uberizada, terceirizada e
terceirizada e totalmente na informalidade. Você tem que rediscutir que direitos são fundamentais para essa nova classe trabalhadora. Você pega a pauta feminista, a pauta antirracista, a pauta dos preconceitos, tem que estar vinculado com a pauta econômica e social. Por outro lado, você hoje não tem mais aquela visão antiga, messiânica da revolução. É um dia, uma hora, um determinado momento ou uma ação militar. Eu participei da resistência armada, numa resistência contra a ditadura militar, mas não é mais aquela visão. Hoje você tem que trabalhar com a ideia de uma revolução micro e macro, com a ideia da revolução que se dá no micro e no macro, a cada momento, a cada visão. Assim como você pode lutar por uma reivindicação econômica, você pode lutar por um valor ideológico, por um valor cultural. Essa dimensão que eu acho que nós temos que enfrentar, essa nova arma, esse instrumento que é a internet, que é um instrumento poderoso, e as ideias que ela veicula para ganhar corações e mentes. Hoje você não pode fazer política e ganhar corações e mentes. Você tem que saber o que é ganhar corações e mentes. Qual o discurso? Qual a perspectiva? Na medida em que a política também não pode ser só administrar o dia a dia, ela tem que pensar no futuro. Política sem futuro e sem desejo, ela vira pragmatismo. Você tem que pensar no futuro. Para onde você quer ir? Para onde você quer levar as pessoas? Então você tem que, sem messianismo, sem salvacionismo, você tem que convencer. E outra coisa, é impossível a transformação sem a participação do povo organizadamente. Não é o governo para o povo, é o governo do povo que se auto-organiza, que é protagonista, com as suas características, com as suas virtudes e com as suas debilidades. Eu acho que é um processo de uma revolução permanente, de uma rebeldia permanente que a gente tem que construir. Os direitos, a soberania, as reivindicações, a qualidade de vida, quer dizer, hoje ela se amplia de maneira multilateral. E qual o problema, Sênio? É que nós estamos vivendo uma crise sistêmica. Tudo hoje está em jogo. É social, é cultural, é econômica, ambiental, mundial. E essa crise que é sistêmica, ela exige que a gente dê uma alternativa, senão as pessoas têm medo da crise. Tem medo. E o pior é o medo do medo. As pessoas têm medo de lutar. Ao ter medo de lutar, as pessoas passam a ter medo do medo. E aí paralisa. E a paralisia, ela é a primeira virtude do negacionismo. Você paralisa. A segunda característica é que você vai adotar posturas conservadoras em relação à religião, em relação à cultura, em relação à família, em relação às crenças. Por exemplo, o aparelhismo da religião é um absurdo. A religião é um direito individual intocável do ser humano. E você tem que respeitar o direito de professar uma religião. É intocável, isso é aquilo que se diz. A religião é a lei da consciência. E agora, você não pode usar isso para manipular, para usar o dinheiro, para ter poder econômico. Então, eu acho que nós dois estamos vivendo uma época de muito desafio, mas ela também é uma época rica, porque você tem que opinar sobre o imediato e o futuro. Não adianta só o imediato, tem que ver o futuro. E eu acho que para isso, eu acho que é muito importante. O que nós fizemos em 2002 foi uma grande revolução sem arma, que foi eleger o Lula e conter a barbárie. Foi uma revolução sem arma. Agora, se a gente olha para trás, foi uma grande vitória. Mas se a gente olha para frente, o desafio é monumental. Porque nós temos que dar conta do recado econômico, social, político, cultural, tudo que o Brasil tem que se reconstruir em novas bases. E nós não podemos frustrar a maioria da população. Porque a experiência também mostra como a Argentina está aí, como o Chile, como o Peru, como outros países da América do Sul, que quando você decepciona o povo abraça a extrema-direita, ela vem com faca nos dentes. Está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos com o Trump? O que pode acontecer na Europa? É uma fase dinâmica. E eu acho que sem um pensamento de vanguarda, sem uma postura política de vanguarda, nós não vamos sair dessa crise que nós estamos vendo. Nós temos que estar preparados para viver um período relativamente longo de crise. Nós não fazemos política num período morno, num período frio, nós fazemos política num período quente, porque tudo está na chapa quente, está queimando. E nós temos que fazer trabalho assim. Não adianta a gente se acomodar governando. Não adianta a gente se acomodar numa eleição. Nós temos que, em cada momento, a gente tem que estar se refinando para enfrentar uma extrema-direita que aposta no caos, no negacionismo, no quanto pior, melhor,
Por quê? Não confia que o povo seja soberano do seu próprio destino. Tem que haver uma tutela, tem que haver uma limitação, tem que haver um cabresto. Esse processo de encabrestamento do povo é a postura mais conservadora, que no caso do Brasil é dramático, pela nossa tradição histórica de racismo, de patriarcalismo, de autoritarismo e de um modelo econômico que ele foi altamente concentrador. Essa pesquisa que saiu esses dias aí da Oxfam, ela mostra a que ponto chegou a concentração de renda no período do governo do Bolsonaro, em relação aos mais ricos, como triplicou a renda, a queda dos mais pobres, como há um processo de ganância, e que é um fenômeno brasileiro, mas também é um fenômeno mundial. A acumulação do capital não parece que não tem limite. Só que a miséria também não tem limite, aí os moradores de rua, está aí os despossuídos, está aí o crime organizado assumindo a política, como no Equador, que você está vendo a tragédia, e que é a tragédia essa que nós temos que evitar aqui no Brasil. Então eu diria para você, para concluir, que essa experiência nossa, eu costumo dizer que o PT, ele chegou ao governo em 2002, e eu fui participante desse processo, ele chegou num momento crucial da história do Brasil, mas o Brasil não estava destruído. Nós chegamos em 2022 com o Brasil destruído. A reconstrução é um trabalho muito difícil, porque nós temos que derrotar uma extrema-direita, mas nós temos que mudar a estrutura. Nós temos que derrotar um modelo econômico neoliberal, que é a supremacia do lucro e do indivíduo, que não é brincadeira. E nós temos que enfrentar uma conjuntura internacional de crise. Portanto, a militância tem que estar atenta a fazer política num momento de crise, de opções e de escolhas que são dramáticas. Agora, eu acho que é um período muito rico. Esse período, se a gente souber trabalhar com base num programa, se o PT fizer reformas importantes na sua linha política, no seu método de organização, a estrutura do PT está envelhecida, nós temos que mudar a estrutura, tem que ser uma estrutura mais horizontal, abrir os diretórios, abrir para as pessoas participarem. Nós temos que trazer a juventude para a política. A juventude saiu da política, ela tem que voltar para a política. Como é que faz? Eu acho que só discutindo bandeiras. As pessoas vêm para a política quando aderem causas, bandeiras, interesses e motivações. Aí as pessoas vêm para a política. A política não pode ser estranha ao seu desejo, aos seus desejos, às suas reivindicações. E hoje a juventude não está se identificando com a política. E isso é um assunto que a gente também vai abordar na nossa edição do Ceará em Pauta de hoje. Eu vou fazer mais uma rápida pausa e volto já com José Genuíno aqui no nosso programa. A gente volta já. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do Canal 180. Não perca! Guimarães Rosa disse que o sertão é o mundo e que o sertão é dentro da gente. Nesse sentido, o sertão para mim é uma inspiração, e se eu tivesse que definir numa metáfora o que seria a vida, a metáfora seria que vida é sertão. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto.
Estamos de volta. Você que está ligado com a gente no Ceará em Pauta, aqui na Sertão TV, estamos recebendo o ex-deputado federal José Genuíno no nosso programa de hoje. Deputado, queria entrar nessa história do trabalho que eu acho que é muito importante. Esses dias indo para o Quilombo Mearim, uma visita que eu fiz recentemente por lá, e a gente vinha conversando no carro sobre essa situação do trabalho informal. Hoje a forma de trabalho no Brasil mudou, no mundo, de certa forma mudou. Porque hoje você tem um aumento cada vez mais da chamada informalidade e essa nova perspectiva e mudança do perfil do trabalho. E tem uma situação que eu observo muito, às vezes as pessoas comentando, dizem, rapaz, sobretudo no sertão, as pessoas dizem assim, rapaz, não tem mais quem queira trabalhar no interior, não. Está aqui um monte de serviço, não aparece ninguém. E aí eu fiquei refletindo. Eu acho que não é que não tem alguém que queira trabalhar, é que não queira trabalhar nas condições que a pessoa oferece, ou seja, além do perfil do trabalho, existe uma mudança sobre o trabalho, né? O que é o trabalho e as condições de trabalho. Para esses novos tempos, e analisando o que a gente viveu, na visão do senhor, como é que a gente vai viver essa questão do trabalho para os próximos tempos? Em que condições nós vamos ter esse trabalho e vai ter espaço para todo mundo? Olha, século XIX e século XX foram 2 séculos em que se configurou, vamos dizer assim, os elementos básicos do Código de Cidadania para o Trabalho. As grandes conquistas, jornada, sindicalização, aposentadoria, bem-estar social foram marcas muito importantes. Só que a classe trabalhadora, hoje, é totalmente diferente daquela classe trabalhadora do século XIX e XX. Hoje você tem uma classe trabalhadora multifacetada, vamos chamar assim. É trabalhador quem vive do seu trabalho, quem não explora o trabalho de outro. Essa classe trabalhadora que vive do seu trabalho é o autônomo, é o informal, é o terceirizado, é o que tem a oficina, é o que tem o trabalho artesanato, é o que tem o trabalho de prestação de serviço, é o que é terceirizado, é trabalho. Ele é uma classe trabalhadora. O que você tem que discutir? Quais são as garantias mínimas e básicas para essa nova classe trabalhadora? Então, por exemplo, o direito à saúde, o direito ao entretenimento, o direito à cultura, o direito a uma aposentadoria básica que dê uma segurança de vida no final da vida, o direito a uma satisfação material subjetiva. Portanto, é diferente de discutir a CLT como a gente discutia nos anos 50, nos anos 60. É necessário a gente discutir, por exemplo, você não tem condição de acabar com a uberização, de acabar com a informalidade, de acabar com a terceirização. Agora, você pode chegar e discutir. Quem está uberizado, terceirizado, informal, tem que ter direitos básicos. Vamos regulamentar isso de uma maneira, não é com todas as configurações, mas com coisas básicas. Porque se nós não discutirmos isso, particularmente para a esquerda, você tem um problema, que essa nova classe trabalhadora, que ela não está organizada verticalmente por categoria, ela se organiza por território, você não dialoga com ela. Como é que você vai dialogar num processo eleitoral se você não tem a plataforma da subjetividade, dos valores, da moradia, da segurança pública, da cultura? São reivindicações básicas. Então, eu acho que isso, particularmente para o Partido dos Trabalhadores, é um desafio muito grande dele ter uma reelaboração da sua linha política. Porque a linha política do PT está muito marcada pela característica da classe trabalhadora do ABC, quando o PC nasceu. O PT nasceu e o Lula nasceu politicamente. Hoje é diferente. Por outro lado, você tem segmento da classe média que é trabalhadora. Porque ela está, mesmo quando ela presta serviço, mesmo quando ela tem uma escola, mesmo quando ela está dando aula, mesmo quando é intelectual, mesmo quando está prestando um serviço, quando está no escritório, ela está trabalhando. Porque ela não está vivendo da exploração da mais-valia nem do lucro. Ela está vivendo do seu próprio trabalho. As experiências, por exemplo, de economia solidária, de agricultura coletiva, de cooperativas, têm que se desenvolver, porque são alternativas econômicas dentro desse sistema monopolizado, financeirizado e privatizante que tem que ser enfrentado. É claro que esse processo, eu diria para você, vai exigir muita clareza da esquerda, até para poder dialogar com esses segmentos que estão desorganizados.
Eles não estão organizados em categoria nem em sindicato. Então você tem que criar novas formas de organização, que pode ser por campanhas, por eleição ou por interesses concretos. Vamos discutir uma previdência mínima, vamos discutir, por exemplo, uma cultura básica, vamos discutir uma política cultural para uma cidade, para uma região. Aí você aglutina. Então, eu acho que hoje a política ela é mais exigente, porque ela tem mais dificuldade para se resolver. Aí, por exemplo, como é que se relaciona a luta das mulheres? Como é que se relaciona um Brasil feminista com um Brasil econômico e social justo? Como é que se relaciona a pauta da comunidade LGBTQIA+, com a pauta política? Como é que se relaciona o combate ao racismo estrutural? Como é que se discute a defesa do povo preto com a discussão da radicalização da democracia? A própria democracia, Zênio, está num desafio. Porque se a democracia não mexer na vida das pessoas, não adianta só de 2 em 2 anos as pessoas votarem. Tem que buscar forma de exercício da democracia participativa, deliberativa, ou por plebiscito, ou por referendo, ou agora com os recursos da internet, fazer esse tipo de coisa. Então, é uma questão nova para se colocar. Isso quer dizer o seguinte, nós temos que trabalhar, a crise ela bota o seguinte, você tem que dar conta do dano, diminuir danos e perdas, mas você não pode só ficar diminuindo danos e perdas, como se diz no ditado. Não adianta, a sangria é grande, não adianta botar esparadrapo de band-aid, você tem que fazer cirurgia. Aí entra uma discussão sobre a crítica ao sistema capitalista, a crítica ao modelo de apropriação privada, a crítica ao modelo de destruição da natureza, a crítica ao modelo de desenvolvimento armas para quê? Para guerra, para matar. Então, tudo isso eu acho que você tem que fazer um debate politizado sobre essas novas exigências que está relacionado com o fio condutor que você colocou, que é o trabalho. A dimensão do trabalho sempre foi essencial para a história da humanidade. Olha as revoluções francesa, americana, inglesa, a Revolução Alemã, a Revolução na Europa, o bem-estar social. Foi essencial no século XIX e XX. Só que aquela realidade se alterou. Hoje, a ampliação dos direitos são direitos, muitas vezes, direitos subjetivos. Assim como é radical você ter direito ao emprego, é radical você combater o preconceito racial. Você combater o feminicídio. São coisas que se equiparam dos valores. E você não pode ter um valor contra o outro. Você tem que ter uma plataforma que unifique a diversidade de valores. Por exemplo, esse debate sobre você, através da liberdade de imprensa, pregar a destruição de um valor. Não pode, porque a defesa de um valor, você não pode pregar o fim desse valor. Por exemplo, você não pode pregar a morte, você não pode pregar o racismo, porque ele fere um valor essencial que tem universalidade. Então, são esses dilemas que a gente está vivendo hoje de maneira muito radical. E eu acho que os partidos de esquerda, particularmente o meu partido, o PT, tem que estar aberto a fazer esse grande debate. Por exemplo, o meu sonho é que o PT faça, por exemplo, em 2024, 2025, particularmente em 2025, fazer grandes eventos de natureza mundial para discutir o futuro. E trazer intelectuais da Europa, dos Estados Unidos, fazer um debate amplo, aberto, chamar pessoas que nem são filiadas ao PT para o debate, quebrar essas amarras burocráticas que muitas vezes impedem que as consciências se libertem, que as 100 flores desabrochem, como diziam os chineses, né? Deixa desabrochar, a gente não pode ter medo desse atrevimento. Se a gente é revolucionário, a gente tem que aceitar mudar o mundo, e o pior é mudar o mundo mudado. Né? De uma certa maneira, a gente já mudou muita coisa ao longo dessa história, mas nós estamos com empecilhos. Até para poder enfrentar a extrema-direita, nós temos que pensar assim, porque a extrema-direita, ela busca um discurso antissistema. Ela prega o caos, nada vale, mas ela defende o sistema com um discurso antissistema. Como é que nós vamos enfrentar isso? Se a gente sinalizar uma alternativa para o futuro. E aí a internet é um meio, este meio aqui é fundamental, o corpo a corpo é fundamental, a comunidade é fundamental, tudo se soma numa espécie de luta micro e macro dentro desse sistema, de uma luta sistêmica, e aí o partido passa a ser essencial dele se renovar, inclusive a estrutura orgânica do partido ser renovada.
O senhor fala muito em partido, e aí o centro da minha pergunta é justamente sobre isso. Essa relação entre os partidos, sobretudo o Congresso Nacional e o Executivo. Construiu-se a imagem, nos últimos anos, dessa figura desse ser, assim como existe o mercado, que ninguém vê, que ninguém toca, mas que tem uma força imensa. É a mão invisível do mercado. Né? Que esse mercado está sempre sendo adulado e sempre de olho nele. E o Centrão, esse conjunto de partidos, essa barganha que existe. Qual a visão do senhor sobre isso? Por que é que a gente se habituou nos últimos anos a ter essa palavra cada vez mais forte no nosso diálogo político, e por que é que o Executivo depende tanto dessa figura, desse Centrão? Eu estava na Câmara, na Constituinte, quando surgiu a palavra Centrão. Agora, a palavra Centrão era dirigida por políticos de direita, mas que tinha nível, tinha estatura, prezava os valores, prezava a liturgia. Você fazer um debate com o Roberto Campos é uma coisa, com o Delfim Neto é outra coisa, com o Jaime Passaria é outra coisa, com o Antônio Magalhães é outra coisa, com o Luiz Eduardo Magalhães é outra coisa. Diferente dessa direita hoje, que com a degradação e a criminalização da política, você foi para a rasteira. E no meu modo de entender, isso é fruto de dois movimentos. Primeiro, a criminalização da política. Com a criminalização da política via mídia corporativa e via justiça, a política se degradou. Ela perdeu a liturgia, perdeu a qualificação, perdeu o sentido simbólico. Segundo, o sistema eleitoral e partidário no Brasil está carcomido, autoritário. Primeiro, o eleitor, a regra não é o eleitor um voto. Para presidente, o eleitor é um voto, no estado de São Paulo e no Ceará. Para o parlamento, não é. O voto é uninominal, depende do orçamento, depende de emenda e depende do corral eleitoral. Por isso que a maioria do Congresso tende a ser favorável ao status quo, que eles dão o nome de Centrão. Por quê? Porque é fruto de uma relação meia colonizada, vamos dizer assim, de uso e abuso de procedimentos não democráticos, não republicanos, que o veículo disso é o orçamento e o sistema eleitoral. Por exemplo, a Câmara, a regra de composição da Câmara, que é o peso dos estados na Câmara, é o mesmo desde quando surgiu a Constituinte de 88, até hoje não foi qualificado. E a própria Constituição de 88 não alterou aquilo que vinha do Código de Abreu. Nenhum estado pode ter menos do que 8 e nenhum estado pode ter mais do que 70. 70, no caso, é São Paulo, e 8 eram os estados com menor representação. Então, esse é um sistema. O outro problema é que o Executivo, que é o chefe de Estado e chefe de governo, tem que ter clareza para conduzir a pauta do país. A pauta é conduzida por quem é chefe de Estado e chefe de governo, que é o caráter do presidencialismo brasileiro. E um outro problema é que o Judiciário, diante do vazio dos poderes, ele se agigantou politicamente, ele com várias funções que não é do sistema de justiça, porque o juiz não é eleito, o juiz não é representante da soberania popular. O poder judiciário é contra-majoritário. O parlamento e o executivo é majoritário, porque depende de voto de 4 em 4 anos. Então, nós temos que ter uma reforma no sistema institucional, na relação dos poderes. E o que aconteceu, Estênio? Com o golpe de 2016, as coisas pioraram, porque a Constituição de 88, que foi um avanço em determinados pontos, ela representou também, com o golpe, uma Constituição com 129 emendas, algumas da ordem econômica, outras institucionais, outras de interpretação da Constituição. A Constituição está amputada. Aliás, eu escrevi um livro que eu lancei agora sobre Constituinte, Avanços, Resgate e Crise, que eu procuro trazer a memória da Constituinte para esse processo institucional do Brasil. Aí entra uma outra questão. A democracia representativa ela tem que ser reformada, mas ela tem que ser enriquecida com a democracia direta do plebiscito, do referendo, porque o povo não quer mais só votar, ele quer participar. E eu acho que a gente tem que ter mecanismos de democratização no âmbito local, do poder local, e também no âmbito das regiões, no âmbito do país, que é uma nova dimensão da soberania popular, com novas instituições. Nós temos que ter a ousadia de criar novas instituições da política. As instituições do modelo francês, americano, está
não dá conta da dimensão do que foi a Revolução Francesa, do que foi a Revolução Americana do século XVIII. É necessário mudanças para atualizar, principalmente com o advento da comunicação. Informação e comunicação revoluciona tudo. Por isso que vocês, com isso aqui, com essa sala, com esse aparelho, com esse aparelhamento aqui, vocês mexem com multidões. Porque vocês estão dialogando com valores, com carências, com corações, com mentes, etc. Isso é muito importante. A política tem que se renovar, tem que ser arejada nesse sentido. E a esquerda não pode ter medo desse arejamento. A esquerda tem que ser protagonista, porque se eu quero transformar o mundo, se eu quero ser revolucionário, eu tenho que me revolucionar. Eu não posso ser revolucionário para fora e conservador para dentro. Então, eu acho que esse é o problema que a gente está vendo no Congresso Nacional. E eu temo que o governo Lula, que tem um grande desafio pela frente, que são essas reformas, o sistema o aprisione e fique uma relação de, vamos dizer assim, de aprisionamento, de chantagem, não de reforma profunda. Também não adianta culpar o povo. Nós temos que fazer reformas para melhorar isso, porque a gente vai para uma válvula de escape, que é o fortalecimento do Poder Judiciário, do Ministério Público, que a gente já sabe aonde isso dá. Então, são desafios que eu estou refletindo muito, porque eu vivi 26 anos lá, tá certo? Desses 26 anos, 2, com mais 2 dá 28, foi presidido no PT, que a gente aprende com a própria vida. Eu acho que é um dilema a institucionalidade brasileira. Por exemplo, o Supremo discute com o Senado a emenda da questão das decisões monocráticas. Olha bem, a decisão monocrática, ela tem que existir para uma situação, quando tiver em jogo direitos e garantias. Você não pode esperar para libertar uma pessoa, para dar uma pessoa. Então, direitos e garantias é monocrático. Agora, não pode ter decisão monocrática para tudo. Então, tem que buscar essa mediação. E aí, qual o problema todo? Como fazer negociação política? A negociação política foi degradada no Brasil. E eu digo para você, porque eu acho que um grande momento do Brasil foi na Constituinte, que a gente negociava tudo. E negociava tudo com todos. Dos porta-vozes da ditadura até os que vinham da eleição da nova realidade econômica do país, que era o Lula, principalmente. Então, eu acho que essa é a riqueza dessa reflexão que a gente tem que fazer. Para a gente fechar sobre esse assunto, o senhor falou sobre o Supremo, Senado e isso. Como é que a gente pode ver esses remédios constitucionais? Eu digo no sentido de um poder, de certa forma, porque a gente viu isso muito em voga no final de 2023, e isso muito em discussão no país. O Senado está invadindo o espaço do Supremo, o Supremo está invadindo o espaço do Senado. Como é que fica tudo isso? Quando há esse conflito dos poderes, como é que resolve? Quais são os remédios que a gente utiliza? Só tem um, não há milagre. Recorrer ao princípio da soberania popular. O poder emana do povo. Se o poder emana do povo, vamos discutir, ou pela via do plebiscito, ou pela via de reformas constitucionais, um ajustamento do papel de cada um. Veja bem, aquela questão do Senado e do Supremo, os dois tinham razão, e os dois tinham o mesmo erro. Era correto a iniciativa do Senado? Era, mas exagerou. Era correto a crítica ao Supremo? Era correto, porque você é um ministro que fica 40 anos na Suprema Corte, tem o poder monocrático de sozinho segurar uma questão, não dá. O presidente do Supremo segurou por 3 anos o juiz de garantia, não dá. Então, eu acho que faltou a negociação política. A democracia, ela vive da polarização e da negociação. É polarização e negociação, enfrentamento e negociação. Não é só negociação. E isso, eu vivi isso intensamente na Constituinte. Vivi na campanha das diretas. Vivi no governo FHC e vivi no governo Lula. Quando isso sai da cena, não é guerra. A divergência não pode ser guerra. É polarização, não é guerra. Divergência não é guerra. Você polariza, briga e sai do plenário e conversa com a pessoa, não é inimigo. Você tem adversário, não inimigo. Nós criamos uma figura dos inimigos, que não se conversam. Inimigo você tem que matar. Aí a política vira uma guerra? Não dá. Então, eu acho que nós temos que restabelecer o diálogo, as funções políticas, num processo constituinte de ajustar a relação dos poderes. Do jeito que está, nós vamos ter... Por exemplo, o Congresso governa sem ter o ônus de governar. Diz a emenda, a data e o valor, mas não governa. Quer dizer, você só tem o ônus, você só tem o bônus do teu ônus.
Não tá? Tudo na polícia tem o ônus e o bônus. Quem manda tem o ônus e o bônus, ou vice-versa. Esse é o processo que eu acho que está faltando um desenho democrático que eu defendo nesse meu livro sobre Constituinte, avaliando a minha experiência, o debate sobre um processo constituinte. Não é uma Assembleia Constituinte que tem data e tal, mas nós temos que buscar uma maneira de fazer grandes reformas no quadro institucional brasileiro. Perfeitamente. Esse é José Genuíno, que é conosco no nosso Ceará em Pauta. No próximo bloco a gente vai falar sobre o Partido dos Trabalhadores e essa conjuntura para 2024, como é que ele tem acompanhado aqui essa região e também os pormenores desta eleição deste ano que pretende movimentar bastante não só o Ceará, mas o país. Depois do intervalo, eu volto já. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão é um lugar de gente com um ser tão maior, porque é gente pequena, é gente simples, é gente humilde, de coração grande, temente a Deus, confiante na sua divina providência. Basta pensar na espera todo ano de um bom inverno. Este é o nosso sertão. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. Meu filho, abre o olho, cuida, chega junto com a Unimed Ceará. Esse é o pulo do gato. E você, vai ficar parado aí ou vai fechar com o melhor plano de saúde para quem mora no interior? Com a Unimed Ceará, o plano empresa vale a partir de uma vida. E se você é microempreendedor individual, o famoso MEI, também tá valendo. É facinho. Procure um representante de vendas aí na sua região e conheça os valores diferenciados. Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Estamos de volta no quarto e último bloco deste programa especial do Ceará em Pauta, aqui no canal 180 da nossa Sertão TV. Estamos recebendo o ex-deputado federal José Genuíno aqui no nosso programa. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre este ano de 2024, que reserva mais uma visita dos eleitores do país inteiro às urnas para escolher quem vai ser o próximo prefeito das nossas cidades e os vereadores. E aí eu queria que o senhor pudesse falar, primeiro, da importância da figura desse... Outro dia eu vi uma crítica muito que... Hoje em dia você não consegue mais ser prefeito porque o deputado federal tem mais emenda, mais recursos sozinho, uma pessoa só, do que um prefeito que administra uma cidade grande. Ou seja, até isso a gente falava no bloco anterior sobre essas dimensões do Congresso Nacional. E ser prefeito é um grande desafio nesse país. E também a vereança, né? Por que um vereador é importante em um município como o nosso de Quixeramobim? Por que um prefeito é importante? E como é que o senhor vê, que recado o senhor deixa para o Partido dos Trabalhadores aqui na nossa região, que pretende ter um maior número de candidaturas já anunciadas, inclusive pelo irmão do senhor, deputado Zé Guimarães? Como é que o senhor vê? Primeiramente, o poder local, no âmbito de vereança e no âmbito da prefeitura, é fundamental no mundo atual. A dimensão da política no mundo tem que ter um pé na aldeia e a cabeça no mundo. E essa relação dialética é fundamental. Não adianta desprezar o poder local, a eleição de vereadores, a eleição de prefeitos. Por quê? O sistema econômico de dominação e o sistema político capilarizou. Está lá embaixo. E não há como tirar de baixo esquecendo o global. Tem que fazer a interconexão.
2024 é um ano político, e é bom que seja um ano político. 2, é a primeira eleição depois da grande vitória que foi em 2022. E aí a polarização vai vir. Mas essa polarização nós não podemos enfrentá-la como se fosse uma guerra. Nós temos que enfrentar a polarização defendendo um projeto democrático no âmbito local, um projeto popular no âmbito local, um projeto de mudanças sociais no âmbito local. Eu acho que para o partido é muito importante fortalecer um polo à esquerda na sociedade. Quando eu falo um polo à esquerda, eu vou dar exemplo. O Boulos em São Paulo, o Tarcísio do PSOL no Rio de Janeiro, a Maria Rosário em Porto Alegre. Eu estou citando esses exemplos assim. A candidatura do PT em Fortaleza, você tem que ter lideranças novas emergindo nesse processo. Segundo, você tem que ter um programa com as características locais e fazer a vinculação com a defesa do que representa o governo Lula. E depois, eu acho que tem um elemento fundamental, que é o debate ideológico. Nós fizemos algumas disputas eleitorais que parece que a gente tinha medo da nossa identidade. Escolhia o vermelho, escolhia a estrela, escolhia o símbolo. Não dá. Você tem que assumir a tua identidade para poder ganhar as pessoas para aquela visão. E eu acho que essa eleição tem que ser politizada, tem que ser uma eleição que a gente reconecte o PT com o povo, porque, veja bem, depois de 22, olha bem, a eleição de 2020 foi problemática para nós do PT, que a gente ainda estava no rescaldo de um processo de isolamento do PT. A de 2022 a gente deu o salto, mas esse salto tem que se consolidar agora em 2024, no meu modo de entender. No programa, ligando as questões locais com a questão nacional. 2, nas alianças. E 3, em aumentar a representação do PT nas prefeituras, que eu acho um dado importante. Mas não só do PT. O PT tem que ter uma visão de também fazer alianças com candidatos à esquerda que defendam o governo Lula, que aceitem as características do PT, como o PT é, etc. E eu acho que vai ser uma eleição importante. Por quê? Porque não é que ela tem uma relação mecânica com 2026, mas ela é a porta que se abre o caminho para 2026. Porque o projeto estratégico ele tem um vínculo no município e no local. O poder local não pode mais ser desprezado. Eu chamo a atenção que o PT começou a crescer com o poder local. Nós disputamos várias eleições municipais e perdi a eleição nacional. E o PT insistiu com 3 eleições com o Lula e chegou na presidência da República em 2022. Então o poder local é muito importante agora. Quando eu falo poder local, é politizar, é organizar, é esclarecer, é ter bons nomes para se eleger, é ter vereadores e vereadoras, é ter candidatos a prefeito com viabilidade política e eleitoral. Quando eu falo viabilidade, não é só o voto, é viabilidade do discurso, é viabilidade da capacidade política, é viabilidade de como se relacionar com a sociedade. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma eleição muito rica nesse processo. Cada eleição é uma característica e eu acho que nós vamos viver bem. Eu estou animado com esse processo de 2024. Aqui em Quixeramobim, a indicação do partido é o do Paulo Ferreira. Lá em Quixadá há essa discussão sobre se vai ser Hilário, se não vai ser, se vai ser o filho do Hilário. Que recado o senhor deixaria para o partido aqui na região que está fincando o pé nessa candidatura? Olha, eu deixaria o seguinte recado. Primeiro que eu acho que essa região central do estado do Ceará é muito importante ter uma articulação regional, que envolva essas cidades que você falou, como o senador Pompeu com o Luizinho, como aqui em Quixeramobim com o Paulo, como em Quixadá. Olha, o Vitor é meu amigo, uma grande figura, um intelectual de peso, professor concursado da Universidade Federal do ABC, se dispõe a ser candidato a prefeito de Quixadá. Isso é um grande salto político na cabeça desse jovem político. Eu acho que é uma coisa fantástica. Eu acho que é essa renovação que eu acho fundamental. É a renovação de nomes, de energia. E eu acho que esse movimento regionalizado, nós temos que fazer um movimento de cada cidade, fazer a regionalização por característica como essa, a região central do estado, assim como pode existir em outras regiões do estado do Ceará. Como nós estamos fazendo isso em São Paulo, você tem a região da Grande São Paulo, você tem a região de Campinas, você tem a região de Guarulhos, você vai a região do Vale do Paraíba, que é uma região industrializada, a região do ABC. Eu acho que hoje o poder ele tem local, municipal, regional, estadual e nacional. Essas esferas elas têm que ser
se comunicar. Não dá mais para ele ter aquela verticalização burocrática e gerencial. O gerenciamento burocrático do poder de cima para baixo, no meu modo de entender, hoje é ineficiente. Então, eu acho que seria uma grande vitória. Eu até me comprometo, você sabe, que eu estou fazendo uma reflexão de toda a minha experiência de vida com praticamente com 57 anos de militância política. Militância política engajada, desde quando eu saí da IBM, que eu trabalhava, para entrar na universidade e tal, daí vivi toda essa minha experiência. Estou escrevendo um livro, que é Do Encantado Eu Vim. Do Encantado Eu Vim para o mundo, passando por Fortaleza e fui para o mundo, passando por todas as experiências. E eu estou até pretendendo, quando esse livro sair, que eu acho que deve sair esse ano, eu estou fazendo com um amigo meu, que é de Senador Pombeu, ele era sacristão e eu era coroinha, e a gente se comunicava no movimento que depois deu na JEC, Juventude Estudantil Católica, não tinha Teologia da Libertação. A gente está escrevendo esse livro. E eu pretendo, quando vier lançar ele em Fortaleza, vir aqui, nessa região central do estado, onde tudo começou, Senador Quixeramobim, Encantado, Senador Encantado Quixeramobim, daqui Fortaleza, que eu acho importante essa minha identidade, com essa minha origem, de onde eu nasci politicamente. Perfeitamente. Para a gente já caminhar para os finalmente, deputado, vou dizer algumas palavras rápidas e o senhor também me responde rapidamente. O senhor se arrepende de alguma coisa? De nada. Tudo que eu fiz foi com consciência, com desejo, com muito amor e fiz tudo 100%, nada pela metade. Mesmo quando eu fui derrotado, eu me entreguei totalmente. Quando foi para ir para a guerrilha, eu fui, para a clandestinidade eu fui, para o parlamento eu fui, para a presidência do PT eu fui, e agora que eu estou fazendo política sem mandato, eu não me arrependo. O senhor se sente injustiçado de alguma forma? Não, eu não me sinto injustiçado, nem tenho mágoa, nem tenho arrependimento. Eu me sinto uma pessoa feliz porque tudo foi feito com crença. E quando o ser humano luta por causas, a vida tem um sentido sublime de dar serviço dessas causas. Eu sou uma pessoa feliz, alegre, sem ressentimento nem mágoa. O senhor sonha em quê? Eu sonho colocar a minha vida, com a minha experiência, com a minha contribuição teórica, a serviço de um Brasil justo, democrático, soberano, sem preconceito, sem fome, sem miséria, sem exploração. Um Brasil não capitalista. E eu sonho com um Brasil com base nos valores do socialismo democrático. José Genuíno, muito obrigado pela entrevista. A gente volta no próximo programa, um Ceará em Pauta, com mais um convidado. Até lá.